Só o Thiago. Ah, chegaram mais pessoas. Eu esqueci de contar quantas pessoas tinha aqui, vocês lembram? Acho que tinha 11. Isabela, seu áudio tá ligado. Acho que tinha 11 pessoas. 11, não era? Eu comecei a compartilhar a tela com os slides, tinha 8, mas depois entrou o Pedro, Ana Luísa. 12, Isabela tá falando. Pronto, agora pelo menos 10 pessoas, eu acho que dá para recomeçar. Tem a Isabela tentando entrar. Isabela Barbosa. O Leonardo não voltou, né? Não conseguiu voltar? Não, ele falou da roupa branca. Agora ele não está aqui. Ele conseguiu se conectar. Vamos continuando, e se por acaso... a Isabela disse que tinha 12. Eu tenho 10. Então, faltam 2 pessoas. Uma eu lembro que é o Leonardo, porque ele comentou da roupa branca. A outra pessoa que está faltando eu não lembro quem é. A Carol, porque ela perguntou se já tinha trabalho. Ei, gente, comigo é assim, eu não preciso fazer chamada no papel, não. Então, só falta a Carol. Daqui a pouco ela está chegando por aqui. Então, gente, eu tenho esse exemplo para contar para vocês, muito interessante, de uma comunicação através do olfato, que aconteceu e meu filho teve essa experiência, que ele teve que se comunicar expressando através do gesto e do olfato. Então, a gente se comunica não verbalmente de diversas formas. E sobre o tom de voz, eu acho que ali na frente vai ter oportunidade para eu conversar um pouco mais sobre o tom de voz. Vamos para frente, se não tiver, eu dou um jeito de entrar nesse exemplo de novo. Outra forma de comunicação não verbal é a questão da estética. Estética no sentido da beleza, da arte. É um tipo de comunicação que, através de expressões criativas, através de expressões artísticas, a pessoa consegue se comunicar. Como, por exemplo, uma escultura, uma pintura. Eu sou meio burra nessas comunicações, porque tem algumas pinturas e algumas esculturas que eu olho e eu percebo o sentido. Mas tem umas culturas e umas que eu, por favor, que foi aquilo? Jogaram uma tinta lá e deixou o chão sujo, o gato veio e andou na tela, não sei o que é aquilo não que acontece, né? Então, mas para muitas pessoas é entendido como arte. Então, é uma forma de expressar. Eu estou fazendo essas brincadeiras aqui, mas sem dúvida, dá para a gente perceber que a pessoa colocou emoção ali, seja uma emoção de medo, ou uma emoção de alegria, ou de raiva, de agressividade. Tocar um instrumento. Gente, é incrível como a gente se emociona ouvindo um instrumento sendo bem tocado. Não precisa ter letra. É só a melodia mesmo, são somente as notas. E aquele instrumento, ele toca mais rápido, ele toca mais devagar, ele toca mais alto, ele toca mais baixo. E existem algumas notas que elas têm um som mais triste, outras notas que têm um som mais alegre. Ou seja, a música, o instrumento, é uma forma de comunicação não verbal e dá para a gente perceber essas emoções quando a gente ouve alguns instrumentos, né? E a dança, tem gente também que se comunica muito bem através da dança. São danças solos ou danças coletivas em grupo, coreografias muito bem ensaiadas e que a gente fica maravilhado. Ou seja, é uma comunicação, é a comunicação estética. E algumas que estão aqui super em alta, que são os sinais que são usados na comunicação não verbal. E a gente sabe que as redes sociais são um exemplo bem
clássico dessa comunicação não verbal. Eu acho tão interessante porque as pessoas usando esses sinais, principalmente esse lado de cá, os emojis são mais utilizados. Tem gente que não gosta de utilizar esses, mas utiliza pontuação, né? Põe o parêntese, que é um sorriso, ou põe o parêntese invertido, que é uma tristeza, o ponto e vírgula, que é uma piscadinha, né? Alguns eu consigo interpretar, outros eu peço ajuda para os universitários aqui de casa, porque eu não entendo o que é, não. Mas eu acho interessante, assim, algumas pessoas percebem que só escrever comunicação verbal escrita numa mensagem, ela não tem entonação de voz, ela não tem emoção. Geralmente, ela é sentida, ela é percebida de uma forma por quem lê. Não, às vezes você escreveu na calma, na paz, e a pessoa põe um tom de ironia quando ela recebe e já vem de ignorância, né? Então, essas figurinhas aqui ajudam muito, né? Quando a gente quer fazer uma gracinha e põe uma carinha dessa aqui, por exemplo. Oi, Vitor. Aconteceu com você isso. Quando Comigo? eu te mandei mensagem, raiva de ti. Sim, pareceu que você tava brigando comigo. Eu fiquei bravo. O que eu fiz, Vitor? Me lembra, eu não lembro. Era de um trabalho, né, que a gente tinha feito, era do documentário. Aí eu mandei pra você falou assim, era só pra fazer aquilo lá na plataforma, vai lá olhar. Aí eu falei, então tá, então. Você me achou grossa? Desceu pra mim. Ô, gente. Eu pensei que tinha sido outro exemplo. Eu recebi uma mensagem de um aluno depois que eu já tinha lançado as notas. Professora, a minha nota, dá uma olhadinha na minha nota, que a minha nota deve estar errada. Eu fechei a prova, fiz todos os pós-aula e entreguei o trabalho. Eu tô com a nota muito baixa, parecendo que eu não entreguei o trabalho. Aí eu abri a plataforma e não tinha trabalho. Falei, tirei um print, tirei uma foto, aliás, e mandei para ele. Falei, olha, não tem nada no seu nome. Ele, mas o trabalho tá aqui? Como que eu não enviei? Será que eu esqueci? E agora? Eu posso enviar o trabalho hoje? As notas fechadas, a ata pronta. Aí eu falei assim, vou pensar no seu caso. Aí ele pôs uma carinha triste, poxa, professor. Eu falei, sou eu. Eu tô brincando. Pode mandar que eu vou considerar. Aí ele mandou, eu corrigi e pronto. Então, assim, às vezes... Desculpa, Victor, eu não quis ser grossa com você de jeito nenhum. Eu sou muito direta e objetiva no que eu escrevo. Então, o jeito que você lê é o seu humor que interpreta o que você leu. Eu tava de boa. Eu tava de boa? Mas você acha que todo professor é bravo? Vai lá e olha na plataforma. Foi assim que você leu? Imagina. Seu o quê? Eu até tinha falado que eu... Com a Amanda, Amanda. Eu tava bravo contigo, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Você já me perdoou? Já. Então tá bom. Obrigada. Então, é muito comum as pessoas usarem essas figurinhas com as expressões porque elas dão uma leveza e elas passam de uma maneira melhor o que a pessoa quer dizer. Tem algumas que são mal utilizadas, tem algumas que parece que as pessoas não sabem direito o sentido e manda, e eu fico assim, o que você quis dizer com isso? Aliás, eu quero dar essa dica, tá? Quando você não entende o que o outro disse, ao invés de tentar fazer adivinhações, pergunta. Faz parte de uma comunicação assertiva, que foi o que a gente falou na aula passada. Quando a gente não entende, a gente fala, o que você quis dizer? Não entendi direito. Pode explicar? Aí a pessoa tem a chance de conversar com você e da comunicação ser mais saudável e, portanto, mais assertiva. Então, é muito interessante o uso das emoções através dessas pequenas gravuras. Elas vão auxiliar. Eu sabia que tinha a hora certa de falar do tom de voz. Tá aqui. A voz. Nem sempre o que a gente diz combina com o tom de voz que a gente utiliza. E vice-versa. Então, o bom comunicador é aquele que consegue usar o seu tom de voz e a sua fisionomia
como uma forma de apoio à mensagem que ele quer transmitir. Porque olha só essa frase que está aqui entre aspas. Não é o que você diz, mas como você diz que determina o sucesso da sua comunicação. Às vezes a pessoa até usa uma palavrinha mágica, né? Vocês lembram, gente? Quando vocês eram da segunda série, vocês aprenderam as palavrinhas mágicas? Quais são as palavrinhas mágicas da comunicação? Por favor, obrigado, desculpa, licença. A gente aprende isso lá na infância e depois que a gente cresce parece que a gente esquece, né? Mas deixa eu usar esse exemplo das palavrinhas mágicas com o tom de voz. Porque a gente tem que relacionar o tom de voz com a mensagem. Então, às vezes a gente usa uma palavra gentil, mas o tom de voz não é gentil. Quer ver? Me dá esse negócio aí, fazendo favor. Ué, com esse tom de voz, era melhor não falar o fazendo por favor e mudar o tom. Me empresta? Pronto, né? Falei por favor, mas a pessoa compreendeu como gentil. É igual o tom de voz quando mãe manda filho, um irmão pedir desculpa para o outro. A raiva está no auge e a mãe quer que os dois se acertem. E aí abraça os dois, dá uma surra nos dois abraçados, a raiva aumenta e ela ainda manda pedir desculpa. Pede desculpa pro seu irmão. Gente, como é que sai o tom de voz desse desculpa? Desculpa. É quase, eu vou traduzir o desculpa, vontade de te matar, né? Mais ou menos assim, que significa o tom de voz. Então, o tom de voz suave, o tom de voz claro, ele passa uma mensagem, ele comunica o contexto muito melhor do que um tom áspero. Eu conheço uma pessoa que a gente até brinca mandando meme para ele, que às vezes ele acha que ele está sendo um Barney, um dinossaurão fofo, e a gente está enxergando a pessoa dele como um tiranossauro. Por quê? Porque ele fala, e na cabeça dele ele está falando normal, mas para a gente ele está falando gritado, ele está falando... Eu pergunto, para que tanta grosseria? Aí ele, fui grosso? Você achou que eu fui? Foi. Aí outra pessoa que está junto foi. Então não é só um ou outro, né? A maioria das pessoas percebe. E aí ele fala, me alerta, me dá um toque quando eu falar desse jeito, que eu preciso mudar então. Porque o que ele está querendo ser? Um comunicador assertivo. Ele quer utilizar o tom de voz a favor da mensagem que ele está se comunicando. Tá? Então, a voz é outro exemplo de comunicação não verbal. A dicção não é só o tom de voz, não. Olha quantos aspectos dentro da comunicação não verbal. A dicção. Já conversou com alguém que a gente parece que a pessoa está falando dentro de uma caneca? Eu sou goiana, eu ia falar dentro de uma cuia, mas para todo mundo entender, eu vou falar dentro de uma caneca. Acaba a boca, batata quente na boca, a pessoa parece que tem uma batata na boca e a gente não consegue entender o que ela fala. Ou seja, a forma de articular as palavras, a forma de pronunciar vogais e consoantes é também uma maneira de se comunicar, a comunicação não verbal clara, bem compreensível. Eu conheço um idoso que ele precisou usar aparelho auditivo quando ele começou a perder a audição, e às vezes em algumas situações o som das pessoas conversando, das crianças brincando durante uma festa, era tão alto que ele tirava o aparelho e preferia ficar sem ouvir nada. Por quê? Porque o aparelho ele aumenta o volume, mas ele não melhora a dicção. Então, quando você for falar com alguém que tenha dificuldade auditiva, o ideal mesmo é que você articule melhor as palavras, que você faça uma distinção. Meu Deus, hoje a minha rua tá... O povo tá sextando na quinta. Que barulheira toda hora. Então, aí os cachorros agora começaram a participar da cesta. Poxa, vem cá. Não, senhora. Vem cá. Vamos participar da aula da mamãe. Vamos mostrar para os meus alunos o tanto que você está natalina hoje. Gente, ela chegou do pet shopping e ela está natalina. Amanda, olha o Natal aqui.
A Amanda não tá vendo você. Ai, que linda, professora. É uma princesinha ela. Ela chegou do pet shop toda natalina. Pronto, você vai parar de latir? Então, a dicção, ela também é um aspecto da comunicação não verbal que a gente deve estar atento. Isso aqui eu já falei. Ok, então nós vamos trabalhar agora, por último, as principais barreiras da comunicação. Nós vamos conversar um pouquinho desse contexto aqui. O que faz parte da comunicação? Todo mundo já deve ter ouvido esses elementos aqui uma vez ou outra na vida, né? A comunicação. O que faz parte da comunicação? O emissor, quem emite a mensagem. O receptor, faltou um T aqui. O receptor, que é quem recebe a mensagem. A mensagem em si, ela é um contexto que pode ter uma barreira. O meio que está inserido essa situação de comunicação. Então, quais são os principais problemas que podem acontecer? Alguns que a gente pode citar. Eu tirei alguns aqui para a gente conversar sobre eles, não são todos, mas tem algumas ideias aqui para a gente conversar. Então, olha só, de um lado está o emissor, do outro lado está o receptor, e no meio, as possíveis dificuldades ou elementos que a gente tem que prestar atenção durante uma comunicação eficiente ou assertiva, né? A gente tem que pensar na nossa capacidade de expressão ou na capacidade do outro de compreender a minha expressão. E a expressão aqui pode ser a expressão facial, pode ser a expressão linguística também. A capacidade física. Será que a pessoa tem capacidade física para falar? As motos estão muito legais hoje. A capacidade física, eu lembro de novo do problema de saúde que a minha avó teve e ela não teve condição de falar. Então, se tem algum rompimento ali na parte da fala, ela vai prejudicar a comunicação. Capacidade psicológica. O estado de humor de quem emite a mensagem e o estado de humor de quem recebe a mensagem, ele pode influenciar no ato da comunicação. Então, se a pessoa está alterada ou de forma positiva ou de forma negativa, isso de alguma maneira vai ter uma influência. O interesse, a atenção. Olha, não adianta. O professor, por exemplo, pode fazer uma aula de muita coisa interessante, de muita matéria muito importante. Mas se o aluno não tiver interesse e não quiser prestar atenção, a comunicação não vai atingir o objetivo. Então, o interesse faz parte da comunicação. Só um minutinho. Pedro, depois você fecha as janelas, por favor. Tá tendo muito barulho aí de fora. Ok. Não era para eu ainda não terminei. Você está conversando comigo, eu estou em live. Você espera para a gente conversar? Então tá bom. Você quer um servicinho? Busca água para mim. Já que você está sem o que fazer. Terminou a tarefa, busca água para mim que eu estou precisando. Não, nessa xícara não, ela tá suja. Ai, gente, depois de muitas interrupções, a gente volta aqui para os problemas da comunicação. E um deles é as interrupções na aula. Diga-se de passagem. Onde eu estava? Casos de família. Exatamente, Isabela, que é uma família grande. Tem um menino fazendo aniversário, chegou uma galera aqui para dar parabéns para ele. Assim, e eu tô dando aula. Passou um gato aqui, por isso que o cachorro latiu. Então, assim... É assim mesmo. Vamos falar desses últimos elementos aqui que estão faltando para a gente encerrar. Eu falei do interesse, da atenção, da motivação, a carga emocional, eu também exemplifiquei. Mas eu vou dar outro exemplo, porque eu falei na capacidade psicológica, que depende do humor da pessoa que recebe, depende do humor da pessoa que fala
a comunicação. Carga emocional. Eu vou dar outro exemplo. Quando você gosta de alguém, quando você gosta de um assunto, você vai prestar mais atenção, você vai valorizar mais a informação do que se fosse o contrário, tá? Então, a gente percebe que a carga emocional também é um elemento muito importante para a comunicação. Incoerência de elementos. Quando a minha expressão facial fala uma coisa e a minha voz fala outra, está tendo uma incoerência nos elementos da comunicação. E o que significa isso? Significa que eu não estou conseguindo passar a mensagem de uma maneira clara, de uma maneira eficaz. Então, isso também é um problema, é uma barreira na comunicação, se houver incoerência nos elementos. E por último, não menos importante, a complexidade da mensagem. Existem algumas coisas que a gente quer comunicar que só pelo fato delas serem mais difíceis de serem compreendidas, isso também faz algumas barreiras na comunicação. E foi por isso que eu disse que quando você não compreender alguma coisa que o outro está dizendo, solicite que ele repita ou que ele fala de uma outra forma para você entender. E vice-versa, quando você estiver emitindo uma mensagem, pergunta se o outro entendeu, ficou claro? Você entendeu? Quer que eu explique de novo? Essas pequenas dicas, elas podem ajudar vocês a melhorar a comunicação de vocês. Então, vou parar de compartilhar para fazer o encerramento. Então, chegamos ao fim dessa aula que eu separei hoje para a gente conversar sobre os tipos de comunicação, dividir entre não verbal e verbal para ter alguns exemplos para passar para vocês. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ou um complemento para a nossa aula? Tá tudo ok? O silêncio é quem cala consente ou o silêncio é que vocês não estão me entendendo? Eu não entendi. Para mim tá tudo bem. Ah, obrigada, Eric. Uma resposta é sempre melhor do que zero resposta. Eu vou entender que a sua resposta é a mesma dos seus colegas, né? Certo. A Isabela falou aqui no chat que tá ok. Então, beleza. A Carol voltou? Não. Eu ainda não passei a tarefa de vocês, não criei uma aba de tarefa para vocês fazerem um trabalho. Quando eu falei para a Carol no outro link que não tinha trabalho, ela falou, graças a Deus. Não, mas é porque ainda não está na hora, mas tem que ter o trabalho. Por quê? Porque a prova vale 50, né? E os outros pontos? A gente precisa, sim, ter uma tarefa para completar essa nota. Nossa próxima aula é a última aula antes da prova. E aí, na próxima aula, eu falo para vocês sobre qual será a tarefa que vocês vão fazer, que vão somar os pontos para a nossa terceira VA. Acredito que vocês não estão preocupados, não, porque as aulas foram muito boas, a maioria já passou de segunda VA, já alcançou pontuação. Então, acho que vocês estão tranquilos. Pelo menos a maioria de vocês que assiste a aula. Tem gente que nem soube do trabalho, não fez, não pediu socorro, não está sabendo de nada. Não posso fazer nada, né, gente? Tá tudo gravado aqui. Se não participou da aula porque não pode, tinha que assistir os vídeos, né? Se não fez isso, aí a gente já não pode estar ajudando a todo mundo. Bom, já que vocês não têm mais nenhuma pergunta, eu agradeço quem veio e participou da aula hoje, vocês 11, muito obrigada. E até a próxima semana. Bom fim de semana para vocês, tá bom? Obrigado, você também. Boa noite. Obrigada. Obrigada, professora. Beijo, Tchau. amor. Boa noite. Beijo. Tchau.